Pronto. Então, hoje, nós vamos começar a partir da página 59, porque tem um texto que é o gênero textual Carta do Leitor. Nós estudamos esse gênero. Por que a senhora não pula as atividades e, quando for amanhã, faz as atividades? Faz só a explicação hoje. Não, eu vou seguir normal, tá? Eu acho melhor seguir normal. Então, estamos estudando o gênero textual Carta do Leitor. E a Carta do Leitor, minha gente, ela tem a mesma estrutura que uma carta pessoal, por exemplo. No início da carta tem o vocativo, tem data, lugar, mês e ano, tem todo o corpo da carta, né? Geralmente é escrita em primeira pessoa, tem o agradecimento, né? Que é chamado de saudação, e tem também a assinatura do remetente. Então, carta do leitor, carta pessoal, sempre tem a mesma estrutura. Então, vamos lá. Em sua carta, o autor se dirige aos editores de um jornal. Mas, se essa carta fosse publicada no jornal indiretamente, ela teria um público-alvo muito maior. Quem mais teria interesse em lê-la? Vejam só. Uma coisa é eu pegar uma carta e entregar a Paula. Outra coisa é eu pegar essa carta e publicar em um jornal. Então, se eu publicar no jornal, obviamente, ela vai alcançar muito mais pessoas. Então, quem mais poderia ter interesse em ler essa carta? Aí vocês coloquem aí. Além dos editores, tá conseguindo ver direitinho? Editores, leitores e também o autor da matéria comentada na carta podem se interessar por ela. Anota aí rapidinho. Quem preferir olhar a versão resumida no chat, pode ficar à vontade, tá bom? Número 2. Na carta do leitor, o argumento utilizado foi o interesse do professor pelo tema e sua curiosidade em relação ao texto. Que outro argumento você desenvolveria para ampliar a justificativa apresentada pelo autor da carta? Então, vamos lá. A carta fala o seguinte: prezados editores do Jornal do Joca, meu nome é Silvio, sou professor de língua portuguesa, teoria crítica literária, teoria e crítica literária. Então, ele poderia acrescentar aí, minha gente, também quanto tempo que ele atua na área e os anseios futuros dele, tá? Seriam informações também importantes para ser colocado na carta. Que página é? É a página 60. Obrigada. Nada. Aí tem aqui, número 3. É comum que os veículos de comunicação, ao publicarem a carta do leitor, façam determinados recortes, editando o texto. São publicados somente os trechos que consideram mais importantes. Que partes da carta seriam mantidas? Assinale com X. Então, é claro que todo
todo texto vai passar por uma edição antes de ser publicado. Então, por exemplo, nós temos vários YouTubers que nós gostamos, mas, obviamente, ele não posta ali o vídeo da forma que ele fez. Ele vai gravar o vídeo, editar o vídeo e, por fim, postar o vídeo, tá? Então, a edição ela é de grande importância porque vai dar qualidade, certo? Então, quais partes da carta seriam mantidas? Os trechos nos quais o autor cita a importância da notícia, a publicação do diário e a indicação do interesse do autor da carta pela obra. Então, vocês marcam a primeira, a segunda e a última alternativa. Beleza? Agora, o número 4. Estão acompanhando o sexto ano? Eu tô. Estão acompanhando? Vocês estão usando o chat ou o livro que eu estou espelhando aqui para vocês? O chat. Tá. Pronto, melhor, fique pelo chat, porque pelo chat eu dou uma resumidinha, tá certo? Vamos para a quarta questão. A saudação usada para encerrar a carta traz consigo um tom mais formal ou informal. Na saudação tem o seguinte: obrigado pela atenção. Então, se ele fala obrigado pela atenção, utilizou-se o quê? Uma linguagem formal. Aí ele pergunta, aí ele fala, explique. Utilizou uma linguagem mais formal, agradecendo a atenção dos editores com certo distanciamento e respeito. Agora, a página 61, temos aqui escrita de uma carta do leitor. Aqui já vai, né, para a produção de texto. E nós não vamos estudar essa produção, nós não vamos agora fazer essa produção não, tá, gente? Essa produção da carta vai ficar para um outro momento com a professora Iana. Não sei quando, mas sabemos que produção textual é com ela. Então, vamos para a página 62, que fala ponto final e vírgula. Eu acho que nem vai dar para fazer essa produção. É verdade. Semana que vem vai ficar difícil. Tatuagem não, né? Então, vamos lá. Ponto final e vírgula. O ponto final e a vírgula são sinais de pontuação que, além de atribuírem ritmos às sentenças, segmentam partes dela a fim de... Eu estou lendo aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Era isso que eu ia dizer. Se lembra de passar o slide. Esqueci. Aqui, eu tô lendo aqui. Ponto e vírgula, e o ponto final e a vírgula são sinais sinais de pontuação que, além de atribuírem ritmo às sentenças, segmentam parte delas a fim de indicar efeitos de sentido variados. Os sinais de pontuação não funcionam como simples pausas para respirar, mas obedecem à norma específica, as quais vamos estudar a partir de agora. Muitas pessoas acham que a vírgula e o ponto e vírgula, eles são utilizados para respirar. Só que não, tá, minha gente? Não mesmo. Existem várias regras que norteiam o uso da vírgula e do ponto vírgula, e não é para respirar, não. Então, vamos para a página 63. Leia atentamente as sentenças a seguir, extraídas da carta do leitor da página 53. Vamos lá. Sai da frente, cadê? Responda atividades 1 e 2. Número 1. Li a notícia veiculada por vocês sobre a publicação de um diário escrito por uma menina chamada Miriam Hawick, no qual ela relata que
viveu no período de guerra na Síria. Aí tem o número 2. Essa notícia sobre o diário me lembrou um texto já conhecido no gênero, o Diário de Anne Frank, que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, não sobreviveu. Por que podemos considerar as sentenças 1 e 2 como períodos? Enumera as características que nos fazem classificá-las dessa forma. Então, nós temos aqui a página 63, questão de número 1, tá? Vamos lá. Ambas possuem mais de uma oração apresentando sentido completo. Vai ter tarefa para casa? Não. Número 2. Agora leia os textos em voz alta de forma adequada, respeitando as vírgulas, respeitando as pausas dos sinais de pontuação no ritmo de sua leitura. E a número 3 diz: após realizar as atividades 1 e 2, verificamos que o sinal de pontuação, ponto final, foi utilizado para sinalizar o encerramento de um período. Durante a leitura, para indicar uma pequena pausa, usamos a vírgula. Para finalizar um período, utilizamos o ponto final e para uma pequena pausa, nós utilizamos a vírgula. A questão do número 2 não tem resposta, porque pede para que leia as sentenças 1 e 2 em voz alta. Então, não tem resposta, tá certo? Na primeira questão, pode escrever até completo? Pode. O ponto final representa uma breve pausa na leitura e serve para encerrar qualquer período que não seja exclamativo, interrogativo ou que use reticências. Já a vírgula indica pausa de pequena duração e é empregada em diferentes situações, as quais você conhecerá a seguir. Vamos lá. A vírgula, ela é empregada com várias finalidades, entre elas, para separar termos de uma enumeração e nas orações coordenadas assindéticas. Para compreender isso, realize as atividades a seguir. Meu nome é Silvio, sou professor de língua portuguesa, teoria crítica literária e análise de discurso e pesquisador sobre narrativas no gênero testemunhal. A partir de sua experiência de leitura, por que as vírgulas foram utilizadas na sentença ao lado? Vamos lá. As vírgulas, minha gente, estão separando uma série de elementos enumerados, tá? Deixa eu colocar lá para vocês. Colocar lá no chat. Pronto.
Pode prosseguir, professor. Tá bom, meu amor. Página 64. Agora, quinta questão. Mostre que você compreendeu escrevendo uma oração em que a vírgula seja empregada com essa mesma finalidade. Então, se você falar assim, fui à feira e comprei feijão, arroz, limão, banana e ovos. Então, você está enumerando os itens que você comprou. Então, quem quiser usar a minha frase como sugestão, pode ficar à vontade, tá certo? Mas quem quiser criar a sua própria frase, também pode ficar à vontade. Então, vamos continuando aqui. Além desse uso para a vírgula que acabamos de ver, ela tem função de separar orações coordenadas assindéticas. As orações coordenadas assindéticas, minha gente, são aquelas que não têm a presença de uma conjunção, tá bom? Então, vamos ler o texto para realizar as atividades. O texto ainda não foi traduzido para o português. Isso iria atender a um grande número de leitores. Sessenta e quatro agora, tá? 65. Na sentença, localize os verbos ou locuções verbais, circulando-os e separe as orações com uma barra. Então, vamos lá. Você vai lá no texto e vai retirar dele as locuções verbais. Quais são as locuções verbais? Deixa eu colocar aqui para vocês. Página. Parem de falar no chat para não se misturar com as minhas sugestões de respostas, tá certo? Foi traduzido. Iria atender. Página 65.
iria atender. Você vai circular isso lá no texto, tá? A partir das respostas dadas à atividade anterior, você pode notar que a sentença é um período composto por 2 orações. Cada oração traz consigo uma ideia específica. Preencha a tabela a seguir com cada uma delas. Então, vamos lá. Não é sexta não, tá, gente? É sétima. É para poder traduzir que frase? Não entendi, meu amor. É para circular. É para circular que frase? Em que texto, quer dizer? No texto da página anterior. Esse texto aqui, ó. Tá vendo aqui? Tipo esse jornalzinho. Sim, é porque, tipo assim, você Achou? não é a mesma coisa. Achei, mas obrigada. Nada. Sétima questão. Eu coloquei primeiro, mas não é primeiro não, é sexto. Aí tem aqui. Primeira ideia. O texto. Aí vocês vão escrever aí nesse espaço. Ainda não foi traduzido para o português. Aí, segunda ideia. Isso iria atender a um grande número de leitores. Isso tudo no sétimo. Nesse quadradinho aqui, tá? Ó. Nas orações coordenadas assindéticas, uma oração pode estar separada da outra por vírgula ou ponto e vírgula. Partindo agora para a ortografia, palavras homófonas e homógrafas. Esse assunto é bem facinho. Como é que está? Posso prosseguindo? Pode. Ok, Igor. Aí eu vou colocar aqui, página 66. Aí, neste caso, começa com a primeira questão. Antes de falar essas questões, de falar sobre essas questões, eu quero explicar a vocês sobre o que são palavras homófonas e homógrafas, tá? Vamos lá. O livro de vocês fala o seguinte. É muito comum que ao escrevermos as palavras, confundamos sua ortografia e troquemos as letras. Há muitas palavras que se escrevem ou se pronunciam de forma idêntica em língua portuguesa. Para isso, fique atento aos termos em destaque nos trechos a seguir, algumas delas retiradas da carta lida no capítulo. Mas sabemos que há dificuldades em relação ao processo de tradução e que isso leva um tempo para ser realizado, pois é necessária a autorização dos responsáveis pela publicação original para que o texto seja traduzido e publicado. Esperamos que isso possa ocorrer em breve. Então, vamos lá, gente. Vejam só. Na língua portuguesa, existem, de fato, algumas palavras que elas são bem parecidas, né? Então, o que são palavras homófonas? Homófonas. Vejam só. São palavras que têm a pronúncia igual, mas a grafia é diferente. Então, por exemplo, aí no nosso texto, tem a palavra mais, que é uma conjunção adversativa. Mas, A palavra... mais de bem e mais com i tem o mesmo som, mais e mais. A palavra com Mas elas são escritas iguais? Não, meus amores, elas não são escritas iguais. Então, isso são palavras homófonas. São palavras que têm as pronúncias iguais, porém, a grafia é diferente. Então, por exemplo, mais e mais, seção, seção e seção.
mal com U, mal com L. Senso, né? Usar o bom senso, né? E o censo do IBGE. Deu para entender? E as palavras homógrafas é o contrário. São escritas igualzinhas, mas os sons são diferentes. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu gosto muito de você, mas o meu gosto é diferente do seu. Aí vocês percebem o seguinte, que elas são escritas iguaizinhas, mas tem um som diferente, não tem? Eu falei gosto e gosto. Deu para entender a diferença? E aí? Sim. 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 Então, vamos lá. Já que entenderam, vamos prosseguindo. Tá aparecendo para vocês aí o livro ou tá na tela preta? Numa tela preta. É uma tela preta. Preta. Não foi possível. Não foi possível visualizar o arquivo. É só para ajudar a professora, não é isso, né? É só para ajudar a professora. Prossegue sem o slide mesmo. Vou prosseguindo. Analise o período e responda. Qual classe gramatical voltou para a primeira página? Olha que maldade. Mas, enfim, né? Enfim. Analise o período e responda. Qual a classe gramatical e o significado de cada uma das palavras em destaque? Nós temos duas palavras em destaque, que é mais e possa. Então, o mais, eu já havia falado que é uma conjunção. Indica uma ideia contrária. E a outra palavra é possa. Possa é um verbo que indica possibilidade. Mandei. Number 2, número 2 agora. Ao escrevermos as palavras, podemos confundi-las, respectivamente, com mais e possa, que também existem em português. O que diferencia, então, as palavras mais, possa, mais e possa? O que diferencia é a grafia, que é a forma de escrever, certo? E, obviamente, minha gente, o significado, que são diferentes. Então, como você pode notar, existem palavras com a mesma pronúncia, mas sentido e grafia diferentes. A essas palavras chamamos palavras homófonas. Vamos verificar se você entendeu agora. Observe os grupos de palavras abaixo e assinale aquelas que também são palavras homófonas. Então, vamos lá. As palavras homófonas são aquelas que têm a pronúncia igual, porém a grafia é diferente. Então, vamos lá. Então, acento e acento, sede e sede, informar e informar, apressar e apressar, gosto e gosto, gosto e gosto. Então, aí você vai assinalar
a primeira alternativa, vou colocar aqui ela como alternativa A, e a quarta alternativa, que eu vou colocar como alternativa D, certo? Que são as palavras homófonas, que elas são diferentes na grafia e iguais na pronúncia. Agora, número 4. Fala o seguinte: apoio a divulgação da publicação do diário, pois esse tipo de narrativa permite uma compreensão mais aprofundada do impacto da guerra da vida das pessoas. O apoio que a notícia recebeu dos leitores foi muito valorizado. Qual classe gramatical, as palavras em destaque e o sentido em que elas foram empregadas em cada sentença. Então, na sentença 1, temos a presença de um verbo. E na sentença 2, um substantivo indica suporte, aprovação. Número 5. Assinale a alternativa correta em relação ao som e à grafia das palavras do quadro acima. Apoio e apoio. Elas têm o quê? A mesma grafia, mas o som é diferente. Aí você vai marcar um X na letra A. Estão acompanhando, meus amores? Como é que vocês estão aí? Não precisa escrever, só fala, tá? Não escreve no chat não, para não misturar com as minhas sugestões. Igor? Eu ainda estou anotando. Tá certo. Mas eu vou prosseguindo, tá? Qualquer coisa, avisa que eu dou uma paradinha. Oxe, tem 2/6? Ah, não, tá certo. Número 6. A leitura dessa notícia deixou-me bastante curioso e interessado em conhecer o diário, já que este foi publicado em francês, em virtude da iniciativa do jornalista que conheceu a obra. A obra em frente à minha casa não acabou ainda. Então, qual a classe gramatical das palavras? Ambas são substantivos. Ambas são substantivos. Ambas são substantivos. Na frase 1 tem o sentido de resultado e na frase 2 tem o sentido de edificação, construção. Número 7. Assinale a alternativa correta em relação ao som. Não mandar no chat o sexto? É porque... Não, mas está no chat, meu príncipe. Está no chat. Aí eu entrei agora e não tá aparecendo. Ah, então eu mando e levo para você, tá? Deixa eu mandar de novo. Aí vai ter 2/6, tá? Mas eles são iguaizinhos. Chegou para você, Eric? Chegou. Pronto. 7. Assinale a alternativa correta em relação ao som e à grafia das palavras do quadro acima. Obra e obra, ela tem grafia e sons iguais. Então, você marca aí como correta a letra B. Ok? Depois
O oitavo, assim como a palavra obra, outras palavras têm escrita e pronúncias iguais. Guarda, são, guia, casa. As palavras que têm a mesma grafia são chamadas de homógrafas. Algumas têm som e grafias iguais, como as palavras apoio e apoio. Vamos verificar se você entendeu. Observe os grupos de palavras abaixo e assinale aquela que tem palavras homógrafas. Então, colher e colher, manga e manga, concerto e concerto. Então, aqui vocês vão marcar a letra B, a letra C e a letra E. Oitava questão. B, C e E. Depois você pega, David, depois você pega, para não ficar aqui misturando as respostas, tá certo? Daqui a pouco eu coloco para você aqui. Me lembre mais no finalzinho. Página 68. A senhora vai ler a 68? Vou sim, meu amor, vou sim. Tem que ler o texto para poder responder as questões. Igor, você terminou, Igor? Já escreveu tudo? Eu estou terminando o sexto, mas pode prosseguir. Tá bom. Retorno às aulas. A Escola Nacional de Saúde Pública divulgou no dia 20 de julho relatório em que considera prematura a abertura das escolas no atual momento da pandemia de Covid-19. De acordo com o documento amparado pela OMS e Unesco para o retorno das atividades escolares, são necessários 11 critérios que, resumidamente, são: número 1, a transmissão da doença deve estar controlada. Número 2, adotar medidas preventivas nas escolas, como higienização e garantia de distanciamento. Número 3, controle dos transportes públicos. Número 4, controle do risco de doença. Número 5, comunidades escolares devem ser capacitadas para se adaptar às novas regras. Número 6, atenção ao psicossocial contínuo. Atenção aos estudantes especiais. Número 7, garantia por parte das autoridades que professores de toda a equipe recebam apoio psicossocial contínuo. Número 8, inclusão de professores e suas organizações representativas nas discussões sobre retorno à escola. 9, trabalhadores da educação e professores acima de 60 anos ou com comorbidade devem permanecer no isolamento social. Garantir melhores condições de trabalho. Número 11, ampliar e manter os recursos financeiros. Pelos critérios, a volta às aulas nesse momento, pelas parcas condições, é falta de respeito à vida humana. A aprendizagem recupera, vidas não. Só governantes insensíveis colocam em risco comunidades escolares. Serão eternamente responsáveis por dizimar vidas de estudantes, professores e servidores de forma perversa. Retorno às aulas, somente depois da pandemia descer a curva, caso contrário, é genocídio. Então, temos aqui na página 68 a primeira questão, que fala o seguinte: quem são os interlocutores da carta lida? O jornal e os leitores do jornal. Ontem a senhora está esquecendo de passar o slide. Tem problema não, Eric, tem problema não. Como tá no chat, eu nem tô muito apegada aí. Deixa eu ajeitar aqui para ficar bonitinho, né? No chat fica melhor, que ela consegue prosseguir sem ter que ficar esperando. É verdade. Número 2.
Por meio da carta lida, o leitor pode realizar vários atos de Professora, comunicação. tipo, e as pessoas que não vê a aula, tipo, online e tem que fazer, mas não aparece Solicitar, pra gente. agradecer, elogiar, opinar e etc. Na carta lida, qual foi o principal ato de comunicação? O principal ato foi de opinar. O principal ato foi de opinar. Número 3. Ao ler a carta, o que você percebe quanto à opinião do leitor sobre a volta às aulas? De acordo com a carta, minha gente, esse leitor ele é a favor ou contra o retorno às aulas presenciais durante a pandemia? A favor. Ele é contra? Número 4. Para justificar sua opinião a respeito do retorno às aulas, em um momento em que a pandemia ainda não estava controlada, qual foi o argumento utilizado? O autor, ele mencionou um relatório, é o relatório da ESP. Ele mencionou o relatório da ESP e os critérios estipulados pelos órgãos competentes. Número 5. Assinale as sequências textuais presentes na carta Retorno às Aulas. Ó, ela é expositiva, injuntiva e descritiva. Aí você vai marcar um xizinho em cada uma delas. Número 6. Identifique na carta cada uma das sequências textuais assinaladas na questão 5. Então, vamos lá. Primeiro, vai começar pela sequência expositiva. Essa é um pouquinho maior, tá? Quando o autor Eu vou fazer esse texto no caderno, tá, professora? Tá, meu amor, tá certo. A sétima questão fala assim: o autor da carta utilizou um adjetivo que a gente praticamente nunca usou, né? Que é o adjetivo parcas, para classificar as condições que possibilitam a volta às aulas. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que as condições são ruins.
Agora, a oitava, Vou começar a usar esse adjetivo. a oitava questão fala o seguinte: no final da carta, o autor escreveu o seguinte trecho: a aprendizagem se recupera, vidas não. Por que podemos considerar essa fala como um argumento incontestável? E aí? Por quê? Porque o ser humano, ele está em constante aprendizado, né? O que eu não aprendi na minha infância, eu posso aprender agora. Mas a minha vida, ela é somente uma, ela é única. Pode falar, Igor. Eu ia dizer isso. Ah, tá. Nove. As notícias publicadas em jornais, sites e revistas podem gerar inúmeras cartas de leitores com o objetivo de apresentarem suas opiniões. Acesse o link Piaget e leia uma notícia sobre receitas criadas por comunidades indígenas visando combater ao novo coronavírus. Após a leitura da notícia, escreva uma carta do leitor comentando a notícia acima. Lembre-se de que ela deve conter a intenção principal, criticar, elogiar, opinar, etc. A nona questão, ela é pessoal, tá? Não posso ajudar vocês nessa. Partindo para a décima. Alguém falou enquanto eu estava falando. Quem foi? Eu ia dizer para a senhora pular logo para as perguntas, para a gente agilizar mais. Não, eu tenho que explicar, Igor. Eu tenho que ler, tenho que explicar. Décima questão. Leia os trechos a seguir, extraídos da carta do leitor. Depois justifique o emprego da vírgula e do ponto final. Temos a décima letra A. Serão eternamente responsáveis por dizimar vidas de estudantes, professores e servidores. Letra B. A aprendizagem se recupera. E a letra C fala: só governantes insensíveis colocam em risco comunidades escolares. Então, vamos explicar o uso de cada vírgulazinha dessa. No item a vírgula foi usada para separar termos, falar igual a professora Iana, termos de uma enumeração. Opa! Essa daí também vai ser grande, né? Isso, nos itens B e C foi utilizado o ponto final para dar e finalizar orações. No item A vírgula foi usada para separar termos de uma enumeração. E nos itens B e C foi utilizado o ponto final para dar uma breve pausa e finalizar as orações. 11º agora. Encontre na carta do leitor outro exemplo de uso da vírgula para separar termos de uma enumeração. Vou colocar aqui a sugestão de fragmento, ok? Que é adotar medidas preventivas na escola, como higienização, distanciamento, garantia de distanciamento. 12º. Meu Jesus, o 12º, a redação do Enem.
Gente, o 12º eu vou fazer o seguinte, vejam só, preste atenção. Eu vou deixar ele aqui, mas vocês não copiem ele agora. Vocês fazem um print, façam um print e depois escrevem, pode ser, porque senão nós vamos passar aqui o resto da nossa manhã só copiando esse texto de novo, porque ele pede para reescrever o texto, corrigindo a pontuação. Pode ser. Isso daí é muita coisa. É muita coisa. Então, eu vou pedir para que vocês façam um printzinho, tá bom? Printzinho. É tão grande que não pode. Às vezes eu acho essas questões do livro absurdas. Tu irás ver como é grande isso daqui. E olha que eu não coloquei tudo, viu? Teve uma, Veja teve uma questão de matemática mesmo, que o livro pediu para jogar uma moeda 50 vezes para ver se caía cara ou coroa. O meu deu 26 cara e o resto coroa. O meu também. Bora. Ó, faça o print aí, depois escreve, tá? Lembrando que aqui tem que ser no caderno, porque é bem grandão. Beleza, Calil? Depois assista a aula gravada, tá bom? 13º. Os alunos do 6º ano, então aqui com certeza é 6º com S, né? Não com C. A notícia traz com Z também. No barco cabem mais de 100 pessoas. Por conta dos defeitos, o barco precisava de um concerto com S. Concerto com C é concerto musical. E houve um acidente durante a viagem. Meu Deus. Houve. 14º. O censo este ano foi feito com muito senso. As palavras destacadas, senso e censo, são homófonas, assim como o seguinte par de palavras. Palavras homófonas são palavras que têm a mesma pronúncia, porém a grafia ela é diferente. Então, as palavras que também são homófonas nas alternativas são cheque com CH e cheque com X. Obviamente, aqui a letra C de coxinha. 15º. Leia as sentenças a seguir. Retorno às aulas. Retorno a sua ligação depois. Então, temos retorno e retorno. Ok? Mesma grafia com pronúncias diferentes. Então, a palavra retorno pode ser considerada homófona ou homógrafa. Ela é uma palavra homógrafa. Por quê? Porque tem a mesma grafia. Letra A e letra B aqui. Deixa eu ajeitar, antes de mandar para vocês. Letra B. 15º, letra B. Que classe gramatical pertencem essas palavras? Na sentença 1, é um substantivo. E na 2, verbo. Pode colocar no caderno essa IB? Pode sim. Pode sim. Chegamos no último capítulo. Aleluia!
Mas ainda falta um pouquinho para a gente acabar. Hoje, Ainda falta... hoje a senhora está... Hoje não dá não, mas amanhã a gente termina. Hoje a senhora ficou determinada. Foi, mas ainda eu acho que eu não vou conseguir não, viu? Ainda tem muita coisa. Tem ainda o último capítulo todinho. Apesar que... Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 páginas. 12. 12? Não, estou falando páginas de atividade, tá? São páginas de atividade. Mas, assim, então, são 12. Devido... Ó, então, já vou passar para a página 72, tá certo? Entre direitos e deveres. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Entre direitos e deveres. Cadê? Página 72. Com o objetivo de garantir uma convivência justa e de manter a ordem na sociedade, precisamos criar leis. Essas, por sua vez, devem ser conhecidas e respeitadas por todos. Um dos ambientes onde essas regras têm de ser postas em prática é o trânsito. O fluxo de veículos e pessoas precisa ser controlado e organizado para que todos consigam exercer o seu direito de circular na cidade com segurança e respeito. Para isso, devemos cumprir as regras criadas em sociedade. No trânsito, não tem nem segurança, nem tem respeito. Então, a gente não tem nada que está dizendo aqui, né? Então, assim, o trânsito também, a gente, é um lugar em que você precisa ter muito cuidado. Você precisa ter cuidado enquanto você é um condutor de um veículo. Você precisa ter cuidado também, principalmente se for um pedestre, porque o pedestre, ele sempre tem prioridade, mas não é todo motorista que entende isso, não. Então, quantos sustos eu já levei quando fui atravessar na faixa de pedestres? O sinal estava fechado e um carro avançou. Ali é o meu espaço, mas mesmo assim não foi respeitado, né? Então, aquela regrinha básica, desde quando nós éramos pequenininhos, de olhar para um lado e para o outro antes de atravessar a rua, ele deve seguir você até sua fase adulta, a sua fase já de idoso, porque, minha gente, as pessoas não respeitam as outras no trânsito, tá? Não somente no trânsito, né? Vamos lá. Primeira questão. Sabe o que eu acho? Aquelas faixas de pedestre, o governo só gasta tinta. Por quê? Porque, como a senhora disse, ninguém respeita, então não serve para nada. Infelizmente, né? Isso é algo para ficar muito triste, porque veja só, a capital pernambucana, ela é conhecida como a capital em que os motoristas, eles são super mal educados. Então, a maioria dos meus amigos que moram fora do estado dizem, nossa, o trânsito de Recife é uma bagunça. Mas você nem precisa ir muito longe para perceber o quanto um trânsito organizado traz credibilidade para um estado ou para uma cidade. Você vai em João Pessoa, que é aqui pertinho, 2 horas, você chega lá. E quando você para na faixa de trânsito, você pisou na faixa, um carro para você passar. Então, é tudo uma questão, minha gente, de educação. Se desde pequenininho você for induzido a respeitar, você vai crescer respeitando. Caso contrário, né? A gente já sabe o que acontece. Essa bagunça que nós vivenciamos diariamente. Quando vamos em Beberibe, quando vamos no centro do Recife. Porque é luta de leão ali. É luta de leão. Então, a primeira questão fala assim, da página 72. Você considera importante que as leis de trânsito existam e sejam cumpridas? Minha gente, essa resposta ela é pessoal, mas com certeza, né? Com certeza. Você considera importante que as leis de trânsito existam e sejam cumpridas? Com certeza. Por quê?
para tornar o trânsito um lugar mais seguro Para todos. para todos. Pois é. Número 2. No Brasil, há órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, como o DETRAN. A partir dessa informação, discuta com seus colegas sobre a importância dessas instituições. Gente, esses órgãos, eles são super importantes, porque eles são os órgãos responsáveis pelo cumprimento das leis, certo? Então, é o DETRAN que forma o DETRAN, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, que montam as blitz de lei seca. Por garantir o cumprimento das leis e códigos, né? Leis e códigos de trânsito. Tem gente que quando vê uma blitz se treme todinho, igual vara verde, né? Porque se você tem medo de uma blitz, é porque você está devendo alguma coisa, não é verdade? Número 3. Apesar da existência de regras para pedestres e condutores, ocorrem acidentes no trânsito. Na sua opinião, por que isso acontece? Vocês acham que isso acontece por quê? Porque as pessoas desrespeitam as leis? Excesso de velocidade? Porque vocês acham que existem ainda muitos acidentes de trânsito? Eita. As pessoas ainda dirigem embriagadas. É. Às vezes eles são muito imprudentes também, né? O terceiro está no chat, tá? Aí fala assim, o último parágrafozinho da 72 fala o seguinte: para que o trânsito funcione adequadamente no nosso país e para garantir o direito à segurança a todos os cidadãos, foi criado pelo Congresso Nacional o Código de Trânsito Brasileiro. Esse é um documento legal que reúne as leis e normas para circular nas vias públicas do território. Na seção Hora da Leitura, você lerá um trecho selecionado desse documento e, em seguida, uma notícia a respeito de um caso de acidente de trânsito. Vamos lá. Código de Trânsito Brasileiro. Os pedestres e condutores dos veículos não motorizados. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Então, aqui nós temos alguns códigos, tá, gente? Falando sobre o nosso trânsito brasileiro. Então, eu vou ler só mais 2. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao do seu eixo. Onde houver foco de pedestre, obedecer às indicações das luzes. Não deverão adentrar na pista sem antes certificar de que não podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos. Então, você só deve realmente pegar o carro se você tiver segurança do que está fazendo. E no texto 2 tem aqui a notícia de um acidente de trânsito. Meu Deus. Mãe processa a concessionária de rodovias por atropelamento e morte da filha na BR-376. Na época do fato, não havia passarela no local do acidente. Então, a mãe da menina, né, que veio a falecer, processou a concessionária de rodovias.
Obrigada, gata. Que horas são, meus amores? São 10. 10 e 3. 10 e 3, né? 10 e Então, eu 2. vou... 10 e 3, 10 e 4. Vamos fazer somente essa página, tá? Amanhã a gente faz o resto. Na sessão Hora da Leitura, você leu o fragmento do Código de Trânsito Brasileiro e de uma notícia. Qual a relação que podemos estabelecer entre os dois textos? Gente, ambos falam sobre o quê? Trânsito. Trânsito. Ambos falam sobre trânsito. Na segunda questão, ele diz: analise as frases a seguir e indique qual apresenta o fato noticiado no texto 2. O que aconteceu no texto 2, que é a notícia? A mãe da menina que veio a falecer processou a concessionária de rodovias, porque ela garante que a concessionária de rodovias, que não fez uma passarela, é a responsável pela morte da filha dela. Então, aqui é a letra B, segundo letra B. Terceiro, a partir do entendimento das normas sobre travessia de pedestres que aparecem no trecho, é possível afirmar que o acidente descrito no texto 2 ocorreu porque não havia faixa de pedestres, nem passarela disponível para atravessar a via. O que acontece aqui, né, em Recife? Por aqui, quando tem a faixa, quando tem a passarela, as pessoas usam? Não. Deixa eu baixar aqui para a página certinha. Número 4. Releia o artigo 69 do texto 1 e responda quais cuidados o pedestre deve ter ao atravessar uma via pública. Ó, primeira coisa, olhar para os dois lados, viu? E esse negócio de atravessar a pista correndo é perigoso, porque você pode cair. Utilizar a faixa de pedestres. Vou colocar somente alguns, tá? Aí, minha gente, quando vocês forem atravessar a rua, também tem que perceber o quanto o carro está distante, porque às vezes a gente acha que o carro está muito longe, mas ele não está. Então, assim, máximo de cuidado. Quando for atravessar também, por mais que o sinal esteja fechado, olhe, não passe, viu? Porque Deus me livre, pode ter um carro de polícia, pode ter uma ambulância, pode ter alguém fugindo da polícia, e é perigoso. Tá certo? Quinta questão. Tendo em vista os direitos assegurados aos cidadãos sobre segurança no trânsito, indique quais foram as condutas inadequadas. Vamos lá. Pedestre. Vou colocar aqui, letra A. Ele atravessou sem cautela. Ele atravessou sem cuidado. Motorista dos veículos. Conduziram. Eita, meu Deus, travou aqui o computador. Misericórdia. Não tem problema não, acredita. Agora Eu estou travada para vocês? Estou travada? Não. Ah, então tá bom. É só a senhora editar se tiver travando. Se tiver travado. Obrigada, Débora. É, minha filha. 30 anos para chegar, viu? Ô, professora, Chegou. depois Oi, filha. É, verdade. Ó, conduziram sem cautela e não evitaram o atropelamento. Eita, meu Deus, que tá travando é tudo aqui para mim.
Mas estou mandando, tá, gente? Tá tudo no chat. Quem foi depois de Jéssica, hein? Oi? A concessionária, ela foi omissa ao não construir Quem é, Igor? Karine. o Estado não pôde garantir, o direito à segurança Pronto, gente. Ó, a missão de hoje ela não foi atingida com sucesso, porque nós temos ainda algumas páginas para terminar. Amanhã nós terminaremos, tá? Então, venham todos dispostos. E eu quero que vocês adiantem algumas atividades de casa. Igor havia perguntado, eu falei que não ia ter tarefa de casa, mas vou pedir para que vocês façam a 76, 77 e 79. Então, para casa, corrijo. Tá bom? 76 a 79. Tenham todos um ótimo intervalo. Descansem, que daqui a pouco vem matemática, não é isso? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.